Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de furacão, dia de Atlético. Daqui a pouco a gente tá começando nossa live. Espero todos vocês pra gente poder trocar uma ideia aqui maneira, uma ideia legal sobre Atlético Goiás, né? Um jogo importante, um jogo decisivo pro Atlético se estabelecer na parte de cima da tabela. E todo jogo em casa, eu confesso que eu fico preocupado com algumas situações. E uma delas é como vai ser a produção ofensiva do Atlético? Qual o caminho que o Atlético vai buscar para chegar no gol adversário? Já que a gente está falando de times que têm uma tendência de virem mais fechados para enfrentar o Atlético num momento que o Atlético, pô, tem um protagonismo maior, tem uma responsabilidade maior, tá jogando em casa, então assim, fica muito confortável para os visitantes na Série B esse jogo reativo. O jogo reativo, inclusive pro Atlético, é um jogo que vem trazendo ponto pra muita gente na competição. Então, se você consegue ser um bom mandante na Série B, você já tá lá na frente. Se você consegue ser um bom mandante na Série B, conseguir se sentir confortável atacando, encontrar os caminhos do gol, não sofrer gol, eu acho que você já se coloca numa posição de um dos favoritos pra subir. O próprio Goiás é muito forte em casa, o Curitiba vem conseguindo ser muito forte no Couto. Jogar contra o Novo Horizontino lá em Novo Horizontino é muito difícil. E o Atlético ele tem o desafio de transformar esses jogos na Baixada em jogos que a gente consegue pontuar mais regularmente. Em jogos que a gente tem uma capacidade de estar constantemente entregando bons resultados. Se você for parar pra pensar, dos últimos 3 jogos do Odair em casa, a gente perde pro Atlético Goianiense, ganha do Remo e perde pro Coritiba. Então, de 9 pontos, a gente faz 33% de aproveitamento. Então, assim, eu trouxe algo que é um dos caminhos pro Atlético ganhar o jogo e vem sendo um dos caminhos pro Atlético pontuar dentro de casa num cenário que a gente pega times mais fechados. E eu queria chamar vocês para entender essa análise, que é a questão dos cruzamentos. O Atlético ele vem gerando muitas situações através dos cruzamentos. E sempre tem aquele bordão, né? Aquela verdade absoluta. Ah, um time que cruza muito é um time com pouco repertório. E acho que até que seja. Acho até que seja. Mas se você for parar para pegar a efetividade que esses cruzamentos vêm trazendo para as construções de resultados do Atlético em casa na Arena da Baixada, é impressionante. Quanto o Criciúma, 2 gols de cruzamento, 3 pontos. Tanto do Kardec quanto do Rayan Palacios ali no rebote. Contra o CRB, o Esquivel cruza e o Allan Kardec completa pro gol. Contra o Atlético, o João cruza, se eu não me engano, o gol do Renan Peixoto. Contra o Remo, o Esquivel cruza, gol do Allan Kardec. Então, em todas as vitórias que o Atlético teve até agora dentro de casa, todas tiveram gols de cruzamento. Dá pra dizer que é um dos segredos pro Atlético enfrentar esse Goiás, que tem até uma zaga alta, mas o Atlético vem conseguindo ser bem exitoso nesse sentido. E, cara, assim, apostar nessa jogada. O que tá dando certo precisa continuar sendo um alvo de apostas por parte do Atlético. Acho que a gente precisa ter repertório. Acho que, por exemplo, o Zapelli, o Luiz trazem muito mais jogo por dentro. E acho que a gente tem que continuar tentando ali não atacar de uma maneira só porque você fica um time previsível. Mas se você consegue transformar esse tipo de jogada numa jogada letal, se você consegue transformar esse tipo de jogada numa jogada que te traz garantias, tu tem que continuar apostando. E nas últimas temporadas muito se falava, né, como o Atlético ele não tinha essa capacidade de fazer gols em cruzamentos, em bola parada, enfim. E acho que é uma característica até da própria competição. Muito jogo se decide em cruzamento na Série B. Contra a Chape também, esqueci de falar. O pênalti que empata o jogo, querendo ou não, é um cruzamento. Aí, vamos tentar entender, por exemplo, os nossos centroavantes. O Allan Kardec tem 43% de aproveitamento nos duelos aéreos, que é um aproveitamento bom, e o Renan 41%. Nossos atacantes, eles conseguem ganhar muita bola pelo alto. Aí a gente tem que ver como vai ser o Viveiros nesse sentido. O Viveiros, eu acho que ele pode ser um cara, até pela conjuntura física dele, a contribuir com esse jogo e dividir referência. O Viveiros entrando, trazendo mais corpo, trazendo mais capacidade competitiva, ele naturalmente prende um zagueiro ali. Então você pode ter Renan e Viveiros, você pode ter Alan e Viveiros,
para potencializar esse jogo de bolas cruzadas. Aí os nossos cruzadores, Esquivel, 31% de aproveitamento, ótima média. Ótima média. Existem alguns laterais do futebol mundial, do topo do futebol mundial, que tem 12, 13% de aproveitamento nos cruzamentos. Zapelli, 36%. Ótima média. O Cauã, 24% é uma boa média. O Atlético tem ótimos cruzadores. E o Atlético tem jogadores que conseguem ganhar a maioria das divididas. Então, assim, é uma jogada que faz todo sentido do mundo o Atlético continuar apostando. Faz todo sentido do mundo o Atlético entender que é uma jogada que traz um retorno pra ele. Cruzar por cruzar não é minha jogada favorita, mas cruzar entendendo que a gente tem jogadores que cruzam bem, a gente tem jogadores que conseguem finalizar bem essas jogadas, não tem por que a gente desistir disso. E acho que é algo que condiciona muito a atual estratégia que o Atlético segue nessa espécie desse 3-4-2-1, né? Porque você dá mais liberdade pro Cauã, e o Cauã é um cara que chega bem na profundidade, é um cara que vai até o fim, ou seja, busca o corredor inteiro. Então os cruzamentos do Cauã, eles vão ser, por exemplo, um perfil diferente do Esquivel. O Esquivel é um cara muito mais desse cruzamento em arco da intermediária, e é impressionante a efetividade dessa bola cruzada pelo Esquivel. O Cauã é um cara que vai atacar mais o espaço para cruzar. Então o Atlético, até nessa questão de cruzamento, apresentou repertório. O Zapelli já fica mais na bola parada ali. Ele vai bem naquele cruzamento diagonal ali na entrada da área. Então, se é cruzando que a gente chega lá, por que não cruzar, né? É isso, assim, a gente tem que usar bem a cabeça nesse sentido. Porque eu acho que o Goiás vai dar bola pra gente, cara. E vai ficar naquele desafio. Pô, vamos encontrar espaço, vamos encontrar espaço. Eu acho que o Odair, ele não pode ficar na cabeça dele que finalizar muito significa finalizar bem, né? Eu acho que o último jogo do Atlético mostrou muito isso. O Coritiba permitiu que o Atlético finalizasse muito, mas o Atlético foi muito pouco perigoso nas finalizações. Então hoje é um dia pra gente quebrar quase que um desafio criativo que o time tem ali. De gerar situações mais perigosas. E óbvio, se a gente puder atacar por dentro, utilizando os meias, utilizando principalmente o Zapelli, que no meio campo com o Filipinho, o Raul é naturalmente o jogador mais criativo, acho que a gente pode ter um ótimo retorno. Acho que a gente pode ter um ótimo retorno. Ótimo, ótimo, incrível. Mas, porém, todavia, a gente tá falando de estatística. A gente tá falando de efetividade. A gente tá falando de capacidade de encontrar soluções. E acho que nesse sentido, a gente tem uma jogada mais exitosa do que as outras. Beleza, pessoal? Então é isso. Daqui a pouco vocês estão indo pra Arena da Baixada. Hoje é dia de bom público, jogo grande, jogo importante. Espero que o Furacão não decepcione mais um jogo em casa. Tudo que eu espero. Valeu? Tamo junto, Arash.